Pomba Enamorada ou Uma História de Amor e Outros Contos Escolhidos, de Lígia Fagundes Telles. As Pérolas. Demoradamente, ele a examinava pelo espelho. Está mais magra, mas está mais bonita. Quando a visse, Roberto também pensaria o mesmo. Está mais bonita assim. Que iria acontecer? Tomás desviou o olhar para o chão. Pressentia a cena e com que nitidez, com naturalidade, Roberto a levaria para a varanda e ambos se debruçariam no gradil. De dentro da casa iluminada, os sons do piano. E ali fora, no terraço deserto, os dois, muito juntos, se deixariam ficar olhando a noite. Conversariam? Claro que sim, mas só nos primeiros momentos. Logo atingiriam aquele estado em que as palavras são demais. Quietos e tensos, mas calados na sombra. Por quanto tempo? Impossível dizer. Mas o certo é que ficariam sozinhos uma parte da festa, apoiados no gradil dentro da noite escura. Só os dois, lado a lado, em silêncio. O braço dele roçando no braço dela. O piano. Tomás, você está se sentindo bem? Que é, Tomás? Ele estremeceu. Agora era Lavínia, que o examinava pelo espelho. Eu? Não, não se preocupe, disse ele, passando as pontas dos dedos pelo rosto. Preciso fazer a barba. Tomás, você não me respondeu, insistiu ela. Você está bem? Claro que estou bem. A ociosidade, a miserável ociosidade daqueles interrogatórios. Você está bem? O sorriso postiço, estou bem. A insistência era necessária. Bem mesmo? Oh, meu Deus, bem mesmo. A pergunta exasperadamente. Você quer alguma coisa? A resposta invariável. Não quero nada. Não quero nada. Isso é, quero viver. Apenas viver, minha querida, viver. Com um movimento brando, ele ajeitou a cabeça no espaldar da poltrona. Parecia simples, não? Apenas viver. Esfregou a face na almofada de crochê. Relaxou os músculos. Uma ligeira vertigem turvou-lhe a visão. Fechou os olhos quando as tábuas do teto se comprimiram, num balanço de onda. Esboçou um gesto impreciso em direção à mulher. Sinto-me tão bem. Pensei que você estivesse com alguma dor. Dor? Não. Eu estava, mas era pensando. Lavínia penteava os cabelos. Inclinara-se mais sobre a mesinha, de modo a poder ver melhor o marido que continuava estirando na sua poltrona. Colocada um pouco atrás e à direita da banqueta na qual ela estava sentada. Pensando em coisas tristes? Não, até que não, respondeu ele. Seria triste pensar, por exemplo, que enquanto ele ia apodrecer na terra, ela caminhara ao sol de mãos dadas com outro, hein? Era verdadeiramente espantosa a nitidez com que imaginava a cena. O piano inesgotável, o ar morno da noite de outubro. Tinha ainda que ser outubro, com aquele perfume indefinível da primavera, a folhagem parada, e os dois, ombro a ombro, palpites e controlados, olhos fixos na escuridão. Lavínia e Roberto já foram embora? Perguntaria alguém, num sussurro. A resposta sussurrante, pesada de reticências. Então, lá fora na varanda. Cruzando os braços com um gesto brusco, ele esfregou o pijama nas axilas molhadas. Disfarçou o gesto e ali ficou alisando as axilas, como se quisesse uma vaga coceira. Cerrou os dentes. Por que nenhum convidado estava naquele terraço? Por que não se rompiam com estrépito as cordas do piano? Ao menos, por que não desabava uma tempestade? A noite está firme? Firmíssima, até a lua tem. Ele riu. Imagine até isso. Lavínia apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas. Lançou-lhe um olhar inquieto. Tomás, que mistério é esse? Não tem mistério nenhum, meu amor. Ao contrário, tudo me parece tão simples. Mas vamos, não se importe comigo. Estou brincando com minhas ideias.
Aquelas brincadeiras de ideias conexas, você sabe. Tive uma expressão sonolenta. Mas você não vai se atrasar? Me parece que a reunião é às 9, não é às 9? Ai, essa reunião. Estou com tanta vontade de ir como de enforcar naquela porta. Vai ser uma chatice, Tomás. As reuniões lá sempre são chatíssimas, tudo igual. Os sanduíches de galinha, o uísque ruim, o ponche doce demais. E Chopin. O Boris não falha nunca. De Chopin você gosta. Ah, Tomás, não começa. Queria tanto ficar aqui com você. Era verdade. Ela preferia ficar. Ela ainda o amava. O amor meio esgarçado, sem alegria. Mas ainda amor. Roberto não passava de uma nebulosa impreciosa e que só olhos assinalavam a distância. No entanto, dentro de algumas horas, na aparente candura de uma varanda, os acontecimentos se precipitando com uma rapidez de loucura. Força de pedra que dormiu milênios e, de repente, estoura na avalanche. E estava em suas mãos impedir. Crispou-as dentro do bolso do roupão. Quero que você se distraia, Lavínia. Sempre será mais divertido do que ficar aqui fechada. E depois, é possível que dessa vez não seja assim tão igual? Roberto deve estar lá. Roberto? Roberto, sim. Ela teve um gesto brusco. Mas Roberto está viajando. Já voltou? Já voltou. Como é que você sabe? Ele telefonou outro dia, tinha me esquecido de dizer. Telefonou, queria nos visitar. Ficou de aparecer uma noite dessas. Imagine, murmurou ela, voltando-se de novo para o espelho. Com um fino pincel, pôs-se a delinear os olhos. Falou devagar, sem mover qualquer músculo da face. Já faz mais de um ano que ele sumiu. É, faz mais de um ano. Paciente Roberto, pacientíssimo Roberto. E não se casou por lá? Ele tentou vê-la através do espelho, mas agora ela baixara a cabeça. Mergulhava a ponta do pincel no vidro. Repetiu a pergunta. Ele não se casou por lá, hein? Não se casou, Tomás? Não, não se casou. Vai acabar solteirão. Tomás teve um sorriso lento. Respirou penosamente, de boca aberta. E voltou o rosto para o outro lado. Meu Deus. Apertou os olhos que foram se reduzindo, concentrados no vaso de gerânios no peitoril da janela. Eles sabem que nem chegarei a ver esse botão desabrochar. Estendeu a mão ávida em direção à planta. Colheu furtivamente alguns botões. Esmigalhou-os entre os dedos. Relaxou o corpo. E cerrou os olhos, a fisionomia em paz. Falou num tom suave. Você vai chegar atrasada. Melhor, ficarei menos tempo. Vai me dizer depois se não gostou ou não, mas tem que dizer mesmo. Digo sim. Depois ela não lhe diria mais nada. Seria o primeiro segredo entre os dois. A primeira névoa baixando densa, mais densa, separando-os, como um muro, embora caminhassem lado a lado. Viu-a perdida em meio da cerração. O rosto indistinto, a forma irreal. Encolheu-se no fundo da poltrona, uma mão escondida na outra, caramujo gelado rolando na areia. Solidão, solidão. Lavínia, não me abandone já. Deixe ao menos eu partir primeiro. A boca salgada de lágrimas. Ao menos eu partir primeiro. Retesou o tronco, levantou a cabeça. Era cruel. Não podem fazer isso comigo. Eu ainda estou vivo. Ouviram bem? Vivo. Ratos. Que ratos? Ratos, querida, ratos, disse e sorriu da própria voz aflautada. Já viu um rato bem de perto? Tinha muito rato numa pensão onde morei. De dia ficavam enrustidos, mas de noite se punham insolentes. Entravam nos armários, roiam o assoalho, roque. Eu batia no chão para eles pararem, e nas primeiras vezes eles pararam mesmo. Mas depois foram se acostumando com minhas batidas, e no fim eu podia
atirar até uma bomba que continuavam rock, 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 rock. Mas aí eu também já estava acostumado. Uma noite, um deles andou pela minha cara, as patinhas tão frias. Que coisa horrível, Tomás! Há piores. A varanda, lá dentro, o piano. Sons melosos correndo num shopping de bairro, as notas se acavalando no desfibramento de quem pede perdão. Estou tão destreinado, esqueci tudo. O incentivo ainda mais torpe. Ora, está tão bom, continue. Mas nem de rastros o som penetrava realmente no silêncio da varanda. Silêncio conivente, isolado, os dois numa aura espessa, de se cortar com faca. Então Roberta perguntaria naquele tom interessado, tão fraterno: E o Tomás? O descarado, à espera da resposta inevitável, o crápula. À espera da confissão que nem a si mesma ela tivera coragem de fazer. Está cada vez pior. Ele pousaria de leve a mão no seu ombro, como a lhe dizer: Eu estou ao seu lado, conte comigo. Mas não lhe diria isso. Não lhe diria nada. Ah, Roberto, era oportuno demais para dizer qualquer coisa. Ele apenas pousaria a mão no ombro dela, e com esse gesto estaria dizendo tudo. Eu te amo, Lavínia, eu te amo. Vou molhar os cabelos, estão secos como palha, queixou ela, e voltou-se para o homem. Tomás, que tal um copo de leite? Leite. Ela lhe oferecia leite. Contraiu os maxilares. Não quero nada. Diante do espelho, ela deslizou os dedos pelo corpo, arrepanhando o vestido nos quadris. Parecia desatenta, fatigada. Está largo demais. Quem sabe é melhor ir com o verde? Mas você fica melhor de preto, ele disse, passando a ponta da língua pelos lábios gretados. Roberto gostaria de vê-la assim, magra e de preto, exatamente como naquele jantar. Ela nem se lembrava mais. Pelo menos ainda não se lembrava. Mas ele revia como se tivesse sido na véspera, aquela noite há quase 10 anos. 2 dias antes do casamento. Lavínia estava assim mesmo, toda vestida de preto. Como única joia, trazia seu colar de pérolas. Precisamente aquele que estava ali, na caixa de cristal. Roberto fora o primeiro a chegar. Estava eufórico. Que elegância, Lavínia! Como lhe vai bem o preto, nunca te vi tão linda. Se eu fosse você, faria o vestido de noiva preto. E essas pérolas, presente do noivo? Sim, parecia satisfeitíssimo. Mas no fundo de seu sorriso, sobre a frivolidade dos galanteios, lá no fundo, só ele, Tomás, adivinhava qualquer coisa de sombrio. Não, não era ciúme nem propriamente mágoa, mas qualquer coisa assim, com o sabor sarcástico de uma advertência. Fique com ela por enquanto, depois veremos. Depois era agora. A varanda. Floreios de chopin se diluindo no silêncio. Vago perfume de folhagem. Vago luar. Tudo vago. Nítidos. Só os dois, tão nítidos, tão exatos. A conversa fragmentada. Mariposa sem alvo, deixando aqui e ali o pólen de prata das asas. E aquele jantar, hein, Lavínia? Ah, aquele jantar. Foi há mais de 10 anos, não foi? Ele demoraria para responder. No final, você lembra? Recitei Geraldi, mas estava meio bêbado. Mas disse o poema inteiro. Não encontrei nada melhor para te saudar, lembra? Ela ficaria séria e um tanto perturbada. Levaria a mão ao colar de pérolas. Gesto tão seu quando não sabia o que dizer. Tomava entre os dedos a conta maior do fio e ficava a rodá-la devagar. Sim, como não? Lembrava-se perfeitamente. Só que verso adquirira agora um novo sentido. Não, não era mais um cumprimento galante para reliar o noivo. Era a confissão profunda, grave. Se eu te amasse, se tu me amasses, como nós nos amaríamos. Podia usar o cinto, murmurou ela, voltando a apanhar o vestido nas costas. Dirigiu-se ao banheiro. Paciência, ninguém vai reparar muito em mim.
só Roberto, ele quis dizer. Esfregou vagamente as mãos, examinou as unhas. Tem que estar muito limpas. Lembrou, entrelaçando os dedos. Levou as mãos ao peito e vagou o olhar pela mesa. A esponja, perfume, a escova, os grampos, o colar de pérolas. Através do vidro de caixa, ele via o colar. Ali estavam as pérolas que tinham atraído a atenção de Roberto. Rosadas e falsas, mas singularmente brilhantes. Voltando ao quarto, ela poria o colar, distraída, inconsciente, ainda de tudo quanto a esperava. No entanto, se lhe dissesse: Lavínia, não vá. Se lhe dissesse isso uma única vez: Não vá, fica comigo. Vergou o tronco, até tocar o queixo nos joelhos. O suor escorrendo ativo pela testa, pelo pescoço, a boca retorcida. Meu Deus! O quarto rodopiava e numa das voltas sentiu-se arremessado pelo espaço, uma pedra subindo aguda até o limite do grito, e a queda desamparada no infinito. Lavínia, Lavínia! Fechou os olhos e tombou no fundo da poltrona. Tão gelado e tão exausto que só pode desejar que Lavínia não entrasse naquele instante. Não queria que ela o encontrasse assim, a boca ainda escancarada na convulsão da náusea. Puxou o xale até o pescoço. Agora era o cansaço atroz que o fazia sentir-se uma coisa miserável, sem forças sequer para abrir os olhos. Meu Deus! Passou a mão na testa, mas a mão também estava úmida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ficou repetindo meio distraidamente. Esfregou as mãos no tecido esponjoso da poltrona, acelerando o movimento. Ninguém podia ajudá-lo, ninguém. Pensou na mãe, na mulherzinha raquítica e esmolambenta que nada tivera na vida. Nada a não ser aqueles olhos poderosos desvendadores. Dela herdara o dom de pressentir. Eu já sabia. Ela costumava dizer quando vinha lhe dar as notícias. Eu já sabia. Ficava repetindo obstinadamente, apertando os olhos de cigana. Mas, se você sabia, por que então não fez alguma coisa para impedir? Gritava o marido, a sacudi-la como um trapo. Ela ficava menorzinha nas mãos do homem, mas crescia assustadores os olhos de ver na distância. Fazer o quê? Que é que eu podia fazer se não esperar? Se não esperar, murmurou ele, voltando o olhar para o fio de pérolas enroladinho na caixa, ouvindo a água escorrendo na torneira. Você vai chegar atrasada. O jorro foi interceptado pelo dique do pente. Não tem importância, amor. No movimento ondulante, ele se pôs na beirada da poltrona, o tronco inclinado, o olhar fixo. Está se esmerando, hein? Nada disso. É que não acerto com o penteado. Seus grampos ficaram aqui. Você não quer os grampos? Disse ele, e num salto aproximou-se da mesa, apanhou o colar de pérolas, meteu-o no bolso e voltou à poltrona. Não vai precisar de grampos? Não, já acabei. Até que ficou melhor do que eu esperava. Ele respirou de boca aberta, arquejante. Sorriu quando a viu entrar. Ficou lindo. Gosto tanto quando você prende o cabelo. Não veja o meu colar, murmurou ela, abrindo a caixa de cristal. Franziu as sobrancelhas. Parece que ainda estava por aqui. O de pérolas? Parece que vi também. Mas não está dentro da caixa? Não, não está. Coisa mais misteriosa. Eu tinha quase certeza. Agora ela revolvia as gavetas. Abriu caixas, apalpou os bolsos das roupas. Não se preocupe com isso, meu bem. Você deve ter esquecido em algum lugar. Já é tarde. Procuramos amanhã, disse ele, baixando os olhos. Brincou com um pingente da cortina. Prometi te dar um colar verdadeiro, lembra, Lavínia? E nunca pude cumprir a promessa. Ela remexia as gavetas da cômoda. Tirou a tampa de uma caixinha prateada. Despejou-a e ficou olhando para o fundo de veludo da caixa vazia. Eu tinha ideia de que... Voltou até a mesa. Abriu
pensativa o frasco de perfume. Umedeceu a ponta dos dedos. Tapou o frasco e levou a mão ao pescoço. Mas não é mesmo incrível? De certo você guardou no outro lugar e esqueceu. Não, ele estava por aqui. Tenho quase certeza de que há pouco... Sorriu, voltando-se para o espelho. Interrogou o espelho. Ou foi mesmo no outro lugar? Ah, sei lá. Suspirou, apanhando a carteira. Escovou com cuidado a seda já puída. Que pena, o colar faz falta quando ponho esse vestido. Nenhum outro serve, só ele. Faz falta sim, murmurou Tomás, segurando com firmeza o colar no fundo do bolso, e riu. Que loucura. Que foi que você disse? Tudo ia acontecer como ele previa. Tudo ia se desenrolar com a naturalidade do inevitável. Mas alguma coisa ele conseguia modificar. Alguma coisa ele subtraíra da consciência. E agora estava ali na sua mão. Um acessório. Um mesquinho acessório. Mas indispensável para completar o quadro. Tinha a varanda, tinha Chopin, tinha a lua. Mas faltavam as pérolas. Levantou a cabeça. Como pode ser, Tomás? Posso jurar que vi por aqui mesmo. Vamos, meu bem, não pense mais nisso. Umas pobres pérolas. Ainda te darei pérolas verdadeiras, nem que tenha que ir buscá-la lá no fundo do mar. Ela afagou-lhe os cabelos. Ajeitou o chale para cobrir-lhe os pés e animou-se também. Pérolas da nossa ilha, hein, Tomás? Da nossa ilha. Um colar compridíssimo, milhares e milhares de voltas. Baixando os olhos, brilhantes de lágrimas, ela inclinou-se para beijá-lo. Não demoro. Quando a viu desaparecer, ele tirou o colar do bolso. Apertou-o fortemente, tentando triturá-lo, mas ao ver que as pérolas resistiam, escapando-lhe por entre os dedos, sacudiu-a com violência na gruta da mão. O entrechocar das contas produzia um som semelhante a uma risada. Sacudiu-as mais e riu. Era como se tivesse prendido um duendezinho que agora se divertia em soltar risadas rosadas e falsas. Ficou sacudindo as pérolas, levando-as junto do ouvido. Peguei-o, murmurou, soprando malicioso pelo vão das mãos da concha. Ergueu-se e ficou sério, os olhos escancarados. Voltando para o ruído do portão de ferro se fechando. Lavínia, Lavínia! Ele gritou, correndo até a janela. Abriu-a. Lavínia, espere! Ela parou no meio da calçada e ergueu a cabeça assustada. Retrocedeu. Ele teve um olhar tranquilo para a mulher banhada no luar. Que foi, Tomás? Que foi? Achei seu colar de pérolas. Tome, disse, estendendo o braço. Deixou que o fio lhe escondesse por entre os dedos. O menino sentou-se num tamborete, fintou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo nas mãos e ficou olhando para a mãe. Agora ela escovava os cabelos muito loiros e curtos, puxando-os para trás, e os anéis se estendiam molemente para em seguida voltarem à posição anterior, formando uma coroa de caracóis sobre a testa. Deixou a escova. Apoiou um frasco de perfume. Molhou as pontas dos dedos. Passou-os nos lóbulos das orelhas, no vértice do decote e, em seguida, umedeceu um lencinho de rendas. Através do espelho, olhou para o menino. Ele sorriu também. Era linda, linda, linda. Em todo o bairro não havia uma moça linda assim. Quantos anos você tem, mamãe? Ah, que pergunta. Acho que 30 ou 31, por aí. Quer se perfumar também? Homem não bota perfume. Homem, homem. Ela inclinou-se para beijá-lo. Você é um nenenzinho, ouviu bem? É o meu nenenzinho. O menino afundou a cabeça no colo perfumado. Quando não havia ninguém olhando, achava maravilhoso ser afagado como uma criancinha. Mas era preciso mesmo que não houvesse ninguém por perto.
Agora vamos, que a sessão começa às 8, avisou ela, retocando apressadamente os lábios. O menino deu um grito, montou no corrimão da escada e foi esperar lá embaixo. Da ponta, ouviu-a dizer à empregada que a avisasse o doutor que tinham ido ao cinema. Na rua, ele andava pisando forte, o queixo erguido, os olhos acesos. Tão bom sair de mãos dadas com a mamãe? Melhor ainda quando o papai não ia junto, porque assim ficava sendo o cavalheiro dela. Quando crescesse, haveria de se casar com uma moça igual. Anita não servia, que Anita era sardenta. Nem Maria Inês, com aqueles dentes saltados. Tinha que ser igualzinha a mamãe. Você acha a Maria Inês bonita, mamãe? É bonitinha, sim. Ah, tem dentão de elefante. E o menino chutou um pedregulho. Não, tinha que ser assim como a mamãe, igualzinha a mamãe, e com aquele perfume. Como é o nome do seu perfume? Vent Verde. Por que, filha? Você acha bom? Que é que quer dizer isso? Vento verde. Vento verde, vento verde. Era bonito, mas existia vento verde? Vento não tinha cor, só cheiro. Riu. Posso te contar uma anedota, mãe? Posso? Se for anedota limpa, pode. Não é limpa, não. Então não quero saber. Mas por que, pô? Eu já disse que não quero que você diga pô. Ele chutou uma caixa de fósforos. Pisou-a em seguida. Olha, mãe, a casa do Júlio. Júlio conversava com alguns colegas do portão. O menino fez questão de cumprimentá-los em voz alta para que todos se voltassem e ficassem assim mudos, olhando. Vejam, essa é minha mãe, teve vontade de gritar-lhes. Nenhum de vocês tem uma mãe tão linda assim. Lembrou deliciado que a mãe de Júlio era grandalhona e sem graça. Sempre de chinelo e consertando meia. Júlio devia estar agora roxo de inveja. Ele é bom aluno, esse Júlio? Que nem eu. Então não é. O menino deu uma risadinha. Que fita a gente vai ver? Não sei, meu bem. Você não viu no jornal? Se for fita de amor, não quero. Você não viu no jornal, hein, mamãe? Ela não respondeu. Andava agora tão rapidamente que às vezes o menino precisava andar aos pulos para acompanhá-la. Quando chegaram à porta do cinema, ele arfava. Mas tinha o rosto uma vermelhidão feliz. A sala de espera estava vazia. Ela comprou os ingressos e, em seguida, como se tivesse perdido toda a pressa, ficou tranquilamente encostada a uma coluna, lendo o programa. O menino deu-lhe um puxão na saia. Mãe, mas o que é que você está fazendo? A sessão já começou. Já entrou todo mundo, pô. Ela inclinou-se para ele. Falou num tom muito suave, mas os lábios se apertavam comprimindo as palavras e os olhos tinham aquela expressão que o menino conhecia muito bem. Nunca se exaltava, nunca levava voz. Mas ele sabia que quando ela falava assim, nem súplicas nem lágrimas conseguiam fazê-la voltar atrás. Sei que já começou, mas não vamos entrar agora, ouviu? Não vamos entrar agora. Espera. O menino enfiou as mãos nos bolsos e enterrou o queixo no peito. Lançou à mãe um olhar sombrio. Por que não entrava logo? Tinha corrido feito 2 loucos e agora aquela calma. Espera. Esperar o quê, pô? É que a gente já está atrasado, mãe. Vá ali no balcão comprar chocolate, ordenou ela, entregando-lhe uma nota nervosamente amarfanhada. Ele atravessou a sala num andar arrastado, chutando as pontas do cigarro pela frente. Ora, chocolate. Quem é que quer chocolate? E se o enredo fosse de crime, quem é que ia entender chegando assim começado? Sem nenhum entusiasmo, pediu um tablet de chocolate. Vacilou um instante e pediu em seguida um tubo de drágeas de limão e um pote de caramelos de leite. Pronto. Também gastava a beça. Recebeu o troco de cara fechada. Ouviu então os passos apressados da mãe, que lhe estendeu a mão com impaciência. Vamos, meu bem, vamos entrar. Num salto, o menino pôs-se ao lado dela. Apertou-lhe a mão freneticamente.
Depressa que a fita já começou, não está ouvindo a música? Na escuridão, ficaram um instante parados, ouvindo por um grupo de pessoas. Algumas entrando, outras saíram. Foi quando ela resolveu. Venha vindo atrás de mim. Os olhos do menino devastaram a penumbra. Apontou para 2 poltronas vazias. Lá, mãezinha, lá tem 2, vamos lá. Ela olhava para o lado, para outro e não se decidia. Mãe, aqui tem mais 2, tá vendo? Aqui não está bom? Insistiu ele, puxando-a pelo braço, e olhava aflito para a tela. E olhava de novo para as poltronas vazias que apareciam aqui e ali como coágulos de sombra. Lá tem mais 2, está vendo? Ela adiantou-se até as primeiras filas e voltou em seguida até o meio do corredor. Vacilou ainda um momento e decidiu-se. Impeliou-o suave, mas resolutamente. Entre aí. Licença, licença. Ele foi pedindo. Sentou-se na primeira poltrona desocupada, que encontrou ao lado de uma outra desocupada também. Aqui, não é, mãe? Não, meu bem, ali adiante, murmurou ela, fazendo-o levantar-se. Indicou os 3 lugares vagos, quase no fim da fileira. Lá é melhor. Ele resmungou, pediu, licença, licença, e deixou-se cair pesadamente no primeiro dos 3 lugares. Ela sentou-se em seguida. Ih, é fita de amor, pô. Quieto, sim? O menino pôs-se na beirada da poltrona. Esticou o pescoço. Olhou para a direita, para a esquerda, remexeu-se. Essa bruta cabeçona aí na frente. Quieto, já disse. Mas é que não estou enxergando direito, mamãe. Troca comigo que eu não estou enxergando. Ela apertou-lhe o braço. Esse gesto ele conhecia bem, e significava apenas não insista. Mas, mãe... Inclinando-se até ele, ela falou-lhe baixinho, naquele tom perigoso, meio entre os dentes e que era usado quando estava no auge. Um tom tão macio que quem ouvisse julgaria que ela estava fazendo um elogio, mas só ele sabia o que havia debaixo daquela maciez. Não quero que mude de lugar. Está me escutando? Não quero. E não insista mais. Contendo-se para não dar um forte pontapé na poltrona da frente, ele enrolou o pullover como uma bola e sentou-se em cima. Gemeu. Mas por que aquilo tudo? Por que a mãe lhe falava daquele jeito? Por quê? Não fizera nada de mal, só queria mudar de lugar, só isso. Não, dessa vez ela não estava sendo nem um pouquinho camarada. Voltou-se então para lembrar-lhe que estava chegando muita gente. Se não mudasse de lugar imediatamente, depois não poderia mais, porque aquele era o último lugar vago que restava. Olha aí, mamãe, acho que aquele homem vem pra cá. Veio. Veio e sentou-se na poltrona vazia ao lado dela. O menino gemeu. Ai, meu Deus. Pronto. Agora é que não haveria mesmo nenhuma esperança. E aqueles 2 enjoados lá na fita, numa conversa comprida que não acabava mais. Ela vestida de enfermeira, ele de soldado. Mas por que o tipo não ia para a guerra, pô? E a cabeçona da mulher na sua frente, indo e vindo para a esquerda, para a direita, os cabelos armados e flutuarem na tela como teias monstruosas de uma aranha. Um punhado de fios formava um frouxo topete que chegava até o queixo do artista. O menino deu uma gargalhada. Mãe, daqui eu vejo a mocinha de cavanhaque. Não faça assim, filho. A fita é triste. Olha, presta atenção. Agora ele vai ter que fugir com outro nome. O padre vai arrumar o passaporte. Mas por que ele não vai para a guerra de uma vez? Porque ele é contra a guerra, filho. Ele não quer matar ninguém. Sussurrou-lhe a mãe, num tom meigo. Devia estar sorrindo e ele também sorriu. Ah, que bom. A mãe não está mais nervosa. Não está mais nervosa. As coisas começavam a melhorar, e para a maior alegria, a mulher da poltrona da frente levantou-se e saiu. Diante dos seus olhos, apareceu o retângulo inteiro da tela. Agora sim, disse baixinho, desembrulhando o tablet de chocolate. Meteu-o inteiro na boca e tirou os caramelos do bolso para oferecê-los à mãe. Então viu, a mão pequena e branca, muito branca,
deslizou pelo braço da poltrona e pousou devagarzinho no joelho do homem que acabara de chegar. O menino continuou olhando, imóvel, pasmado. Por que a mãe fazia aquilo? Por que a mãe fazia aquilo? Ficou olhando sem nenhum pensamento, sem nenhum gesto. Foi então que as mãos grandes e morenas do homem tomaram habilmente a mão pequena e branca. Apertaram-na com tanta força que pareciam querer esmagá-la. O menino estremeceu. Sentiu o coração bater descompassado. Bater como só batera naquele dia na fazenda, quando teve que correr como louco, perseguido por um touro. O susto ressecou-lhe a boca. O chocolate foi se transformando numa massa viscosa e amarga. Engoliu no esforço, como se fosse uma bola de papel. Redondos e estáticos, os olhos cravaram-se na tela. Moviam-se as imagens sem sentido num sonho fragmentado. Os letreiros dançavam e se fundiam pesadamente como chumbo derretido. Mas o menino continuava imóvel, olhando obstinadamente. Um bar em Tóquio, brigas. A fuga do moço de capa perseguindo pela sereia da polícia. Mais brigas numa esquina, tiros. A mão pequena e branca a deslizar no escuro como um bicho. Torturas e gritos nos corredores paralelos da prisão. Os homens agarrando as pontas da grade. Mais conspirações. Mais homens. A mão pequena e branca. A fuga, os faróis da noite, os gritos. Mais tiros, tiros. O carro derrapando sem freios. Tiros. Espantosamente nítido em meio ao fervilhar de sons e falas. E ele não queria ouvir. O ciciar delicado dos dois num diálogo entre os dentes. Antes de terminar a sessão, mas isso não acaba mais, não acaba? Ele sentiu, mais do que sentiu, adivinhou a mão pequena e branca desprender-se das mãos morenas, e do mesmo modo manso como avançara, recuar deslizando na poltrona e voltar a se unir à mão que ficara mais descansando no regaço. Ali ficaram entrelaçadas e quietas, como estiveram antes. Está gostando, meu bem? Perguntou ela, inclinando-se para o menino. Ele fez que sim com a cabeça, os olhos duramente fixos na cena final. Abriu a boca enquanto o moço também abriu a sua para beijar a enfermeira. Apertou os olhos enquanto durou o beijo. Então o homem levantou-se, embuçado na mesma escuridão em que chegara. O menino retesou-se, os maxilares contraídos, trêmulos. Fechou os punhos. Eu pulo no pescoço dele, eu esgano ele. O olhar desvairado estava apenas nas espáduas largas interceptando a tela como um muro negro. Por um brevíssimo instante, ficaram paradas na sua frente. Próximas, tão próximas. Sentiu a perna musculosa do homem roçar no seu joelho, esgueirando-se rápida. Aquele contato foi como a ponta de um alfinete num balão de ar. O menino foi se contraindo. Encolheu-se murcho no fundo da poltrona e pendeu a cabeça para o peito. Quando as luzes se acenderam, teve um olhar para a poltrona vazia. Olhou para a mãe. Ela sorria com a mesma expressão que estivera diante do espelho quando se perfumava. Estava corada, brilhante. Vamos, filhote? Estremeceu quando a mão dela pousou no seu ombro. Sentiu-lhe os perfumes. E voltou depressa a cabeça para o outro lado. A cara pálida, a boca apertada, como se fosse cuspir. Engoliu penosamente. De salto, a mão dela agarrou a sua. Sentiu quente e macia. Endureceu a ponta dos dedos, retesado. Queria cravar as unhas naquela carne. Ah, não quer mais andar de mãos dadas comigo, hein, filhote? Ele inclinara-se, demorando mais do que o necessário para dobrar a barra da calça rancheira. É que não sou mais criança. Ah, o nenenzinho cresceu? Cresceu? Ela riu baixinho. Beijou-lhe o rosto. Não anda mais de mão dada? O menino esfregou as pontas dos dedos na umidade dos beijos do queixo, na orelha. Limpou as marcas com a mesma expressão que limpava as mãos nos fundilhos da calça quando cortava as minhocas para o anzol. Na caminhada de volta, ela falou sem parar, comentando excitado o enredo do filme, explicando. Ele respondia por monossílabos.
Mas o que você tem, filho? Ficou mudo. Está me doendo o dente. Outra vez? Quer dizer que fugiu do dentista? Você tinha hora ontem, não tinha? Ele botou uma massa. Está doendo. Murmurou, inclinando-se para apanhar uma folha seca. Triturou no fundo do bolso e respirou abrindo a boca. Como dói, pô. Assim que chegarmos, você toma uma aspirina. Mas não diga, por favor, essa palavrinha que eu detesto. Não digo mais. Diante da casa do Júlio, instintivamente, ele retardou o passo. Teve um olhar para a janela acesa. Vislumbrou uma sombra disforme passar através da cortina. Dona Margarida! Hã? A mãe do Júlio. Quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço lendo o jornal, como todas as noites. Como todas as noites. O menino estacou na porta. A certeza de que alguma coisa terrível ia acontecer paralisou atônito. O olhar em pânico procurou as mãos do pai. Então, meu amor, lendo o seu jornalzinho? Perguntou ela, beijando o homem na face. Mas a luz não está muito fraca? A lâmpada maior queimou. Ligue essa por enquanto, disse ele, tomando a mão da mulher. Beijou-a demoradamente. Tudo bem? Tudo bem. O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Como nas outras noites, igual. Então, filho, gostou da fita? Perguntou o pai, dobrando o jornal. Estendeu a mão ao menino, com a outra começou a acariciar o braço nu da mulher. Pela sua cara, desconfio que não. Gostei sim. Ah, confessa, filhote, você detestou, não foi? Contestou ela. Nem eu entendi direito. Uma complicação dos diabos, espionagem, guerra, máfia. Você não podia ter entendido. Entendi tudo. Ele quis gritar, e a voz saiu num sopro tão débil que só ele ouviu. E ainda com dor de dente, acrescentou ela, desprendendo-se do homem e subindo a escada. Ah, já ia esquecendo a aspirina. O menino voltou para a escada, os olhos cheios de lágrimas. Que é isso? Estranhou o pai. Parece até que você viu assombração. Que foi? O menino encarou-o demoradamente. Aquele era o pai. O pai. Os cabelos grisalhos, os óculos pesados, o rosto feio e bom. Pai, murmurou, aproximando-se, e repetiu num fio de voz. Pai. Mas meu filho, o que aconteceu? Vamos, diga. Nada. Fechou os olhos para prender as lágrimas. Envolveu o pai num apertado abraço.